Olá pessoal, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, mais foco, muito importante, né? Mais química, pelo fato que a gente precisa, nas questões de química, principalmente de cálculo, treinar bastante, tá? Porque sempre tem alguma questão, alguma situação nova que a gente pode aprender nos próprios exercícios. Algum detalhe a mais que às vezes no estudo teórico passou ou não foi apresentado. Então os exercícios são muito importantes nessa etapa para a gente fixar então esse conhecimento e pegar e limpar qualquer problema que a gente tem no desenvolvimento dessas questões. Vou trazer então aqui umas questões para vocês de exercício de fixação sobre diluição. Aqui só para retomar do vídeo anterior, nós temos as fórmulas em que são praticamente as mesmas fórmulas, só que muda é a concentração em gramas por litro, no exemplo que a gente viu, e a concentração em mol por litro. Então, algumas situações, alguns vestibulares até pedem que o resultado final a gente tenha que converter grama por litro para mol por litro ou vice-versa, tá? Mas não é tão comum, mas a gente já tem questões aí, tranquilo, a gente acha uma questão sobre essa situação. Vamos ver então os exemplos que eu trouxe para vocês aí. São duas questões. Vocês podem tentar, eu sugiro pausar esse vídeo, vocês tentarem fazer, tem a fórmula lá no slide anterior, para que vocês tentem fazer essas duas questões antes mesmo de eu resolver, para vocês depois comparar o que eu fiz, para vocês começarem a perceber o que faltou para vocês chegarem na mesma resposta que eu vou apresentar para vocês. Então, na questão 1, fala ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro. Então, vou ilustrar aqui para vocês, vou fazer um copo, onde que esse copo tem 100 ml de solução. O volume, não é água, é a soma do soluto mais o solvente, para recordar isso. A concentração está 15 gramas por litro. Aí o que ele diz? Ao diluir 100 ml dessa concentração, igual a 15 gramas por litro, o volume final passou, então nós temos a situação em que tu tinha aqui 100 ml, e agora o volume final, ele vai ficar maior, né? Nós temos então agora 150 ml. A nova concentração será quanto? Aqui a gente não sabe, gente, tá? Então nós temos uma situação em que nós vamos ter concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial, a questão me trouxe já, está pronto, 15. O volume inicial também, 100 ml. Como os dois volumes estão em ml, não preciso converter para litros, porque eles vão se anular, tá? Como é essa história de anular, que eu falei até no slide anterior, no vídeo anterior? Tem 100 ml, tá? Vou deixar aqui a unidade junto para vocês verem. Igual, a concentração final eu não tenho, é o que eu quero achar, CF. E o volume final eu tenho é 150 ml. Solar esse CF aqui, a concentração final, esse 150 vai para o denominador, desce dividindo aqui para o outro lado. E aí nesse lado esquerdo a gente sabe que 15 vezes 100 tem que ser feita a multiplicação. 15 vezes 100 dá 1.500. CF, como eu falei para vocês, o 150 vai para baixo. Pessoal, observem que eu tinha 100 ml num lado, 150 no outro, tá? Como esse 150 desceu dividindo, ele vai anular a unidade ml na divisão, porque vai ter ml na esquerda, ml na direita. Então, anula-se, tá? Não vai aparecer no resultado final ml. O resultado final vai ser a unidade desse 15 aqui, ó, que é 15 gramas por litro. 150, 1.500 por 150. Então, posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. Eu vou ter concentração final. 150 divididos por 15 vai dar 10 gramas por litro. A concentração era de 15 gramas por litro, foi diluído, e ao final a concentração diminuiu, 10 gramas por litro, o volume aumentou. Vamos cuidar sempre essa interpretação aí. Tá certo, pessoal? Bora para a próxima questão?
Qual é o volume de água que devemos adicionar a 60 metros cúbicos de solução de cloreto de sódio de concentração 40 gramas por litro, tal que a concentração diminua para 5 gramas por litro? Então vamos lá. Primeiro, tem um volume de 60 centímetros cúbicos. Para quem não se lembra, centímetros cúbicos é equivalente a ml, tá? Então, essa unidade, centímetros cúbicos, é igual a ml, ok? Só uma recordação. A concentração nesse frasco tá 40 gramas por litro. No novo situação, a concentração vai cair, tá? Ó, tinha 40, vai cair para 5. E o volume vai aumentar, porque foi diluído. Então, é esperado, que a gente não sabe, que esse volume em centímetros cúbicos, que é equivalente a ml, vai ser maior. Só a gente tem que cuidar que não é o resultado final, porque a questão não é o volume final, porque o volume final nada mais é que o volume adicionado mais o volume inicial. Pessoal, então nada mais é a diferença, tá? O volume adicionado é a diferença entre o volume final menos o inicial. A gente vai ter essa situação, tá? Então, nesse caso, poderia reescrever assim, ó. Porque a questão pede o volume que a gente tem que ser adicionado, né? Então a gente pode deixar assim já. O volume adicionado, formar a situação 2 final, vai ser a diferença entre o volume final menos o volume inicial. Tá? Mas para a gente resolver isso aqui, nós precisamos descobrir quanto é o volume final. Então, por isso eu pego a fórmula, concentração inicial, vezes o volume inicial, igual a concentração final, vezes o volume final. Tá? A concentração inicial, 40, vezes o volume 60, igual a concentração final é 5, vezes o volume final, que eu não sei. Agora, 40 vezes 60, nós vamos ter então 2.400, igual a 5F. Para isolarmos o 5 vezes concentração, esse 5 passa para o outro lado, dividindo. Então é 2.400 por 5. Concentração final. Aí nós vamos dividir. Isso aí vai dar 480 ml. O volume adicionado é igual ao final menos o inicial. Então, o volume adicionado vai ser 420 centímetros cúbicos. Agora sim, é a resposta que a gente tem que achar nas alternativas para marcar. Tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês, fortalecido aí os estudos de vocês para o foco, a meta que vocês têm aí durante o ano de estudo de vocês. Abraço, até mais!